Boa noite, senhoras e senhores. Agradecemos a cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho, acompanham o nosso projeto de pesquisa intitulado A História da Luz, projeto ao qual nós buscamos intencionar e apresentar a cada um dos que são interessados, adeptos, caminhantes da jornada dentro da tradição esotérica ocidental. Buscamos, dentro de tudo aquilo que está a nosso alcance, apresentar um conhecimento com uma linguagem mais tranquila, mais acessível, mesmo em alguns casos não tendo como inventar palavras, não podemos também vilipendiar a linguagem iniciática, mas buscando trazer com o melhor acesso aquilo que faz parte das ciências ocultas. Ciências essas que nós chamamos de ciências ocultas, e não apenas nós, mas toda uma escola, que é aquela do tradicionalismo, do esoterismo cristão, ligado à iniciação, que surge com nossos venerados mestres passados, Martinez de Pasquali, Louis-Claude Saint-Martin, Jean-Baptiste Villermoz, que vem depois em um segundo momento, apresentado pelo nosso ilustre e venerado mestre passado, Alphonse Louis Constant, conhecido dentro da caminhada iniciática por Eliphas Levi Zahed, ou Eliphas Levi, Eliphas Levi, como muitos o chamam. Nosso venerado mestre, com todo respeito, esse é um termo, venerado mestre passado, é um termo dentro da caminhada iniciática, completou agora no último dia 31 de maio, 150 anos do seu passamento, do seu retorno ao Grande Oriente, ao Oriente Eterno, aonde esperamos que ele esteja velando e zelando por cada um de nós. É muito certo que ele já retornou, né? Já retornou e talvez já partiu novamente, né? Dentro desta ilustre roda do círculo da roda de Samsara, da roda das existências. Bem, deixamos então aqui a saudosa memória do nosso venerado mestre. A sua obra ela é muito profícua dentro da caminhada iniciática, porque ele nos apresenta algo então encontrado, compilado, como que eu posso usar um termo que não diminua também o seu trabalho. Eliphas teve acesso a documentos aos quais nós, pobres mortais modernos, nem sonhamos que tenham passado por suas mãos, mas ele estudou, compilou, teve acesso a muita coisa, algumas coisas ele também, como cita em alguma de suas obras, de que ele recebeu este conhecimento também vindo do astral. O que nós podemos, sem usar termos vindos de outras tradições, mas podemos muito bem dizer que Eliphas teve um acesso, teve um canal muito pleno com a iniciação astral, qual ele nos transmitiu por meio de suas obras um conhecimento enciclopédico. Nós temos acesso a inúmeras coisas hoje porque iniciados como ele nos apresentam em sua obra este conhecimento. Na caminhada também temos, então, num terceiro momento, comento de um primeiro momento com Martinez de Pasquali, Louis-Claude Saint-Martin, Jean-Baptiste Villermoz. Depois nós temos Eliphas Levi num segundo momento, e um terceiro momento, praticamente contemporâneo a deste, nós temos mestres como nosso saudoso mestre passado, Stanislas de Guaita, o nosso querido Gerhard Dankowski, que também chamado no meio iniciático por Papus ou Papi, outros
iniciados de grande monta também, como Sedir e alguns inúmeros, né? O polêmico Josefim Peladan, temos muitos deles que vêm nesta caminhada. Peladan até um pouco deixado de lado, porque ele parte para alguns devaneios místicos. Aqueles que já tiveram acesso à sua obra podem muito bem compreender que ele nos apresenta talvez muitas controvérsias por página, não sendo um mestre assim que a gente possa dar grande importância, com todo respeito à obra também de Peladan, mas que em alguns momentos a gente imagina que ele estava ali mais pela controvérsia do que por deixar um legado importantíssimo, como, por exemplo, ao contrário, quem nos deixa, né, um trabalho tão impressionante que foi Oswald Wirth, que apresenta como um continuador da obra do seu mestre Stanislas de Guaita a continuidade de algumas obras magníficas. Neste ínterim, podemos lembrar também que Oswald Wirth foi secretário particular de Stanislas de Guaita, teve o grande fardo de terminar uma de suas obras, a última obra a ser publicada de Guaita, que tem coautoria com Oswald Wirth, que também nos apresenta aí um contexto que fica inacabado, lamentavelmente. Bem, partindo então para o nosso episódio de hoje, lembrando a todos que estamos neste momento estudando os arcanos do tarô, estudando os arcanos maiores, aqueles que nos apresentam chaves de um conhecimento interior, e ao contrário, os arcanos menores nos levam a um conhecimento exterior, um conhecimento dos fenômenos do mundo que nos cerca. Os arcanos maiores, eles vão nos apresentar chaves arquetípicas de padrões psicológicos, mitológicos, padrões que nos cercam desde uma longa antiguidade. Estes arcanos, inúmeros historiadores, mas nós precisamos nos ater no foco do nosso trabalho, que é a tradição martinista. Alguns desses autores falam que existem muitas controvérsias e nós precisamos ter pé no chão quando tratamos disso. Mas algo que para nós é muito claro é que no passado os iniciados não utilizavam do tarô. Os iniciados utilizavam sim de gravuras nas paredes, textos contendo a linguagem hieroglífica, ou seja, aquilo que transformado símbolo e também imagem, apresentando para cada um de nós chaves de padrões psicológicos, de repetições das leis naturais, enfim, coisas que eu acredito que nós ainda não estamos nem na ponta do iceberg quando falamos deste fenômeno iniciático, né? Se é que eu posso usar esse termo, ele pode parecer exagerado, mas ele é um fenômeno iniciático porque é uma enciclopédia. Eliphas nos fala, né? Também até postei no nosso canal no Telegram, postei no YouTube, também no nosso canal de estudos do tarô no Telegram, que se uma pessoa ficasse presa e tivesse apenas para seu acesso às lâminas do tarô, ao final de muito tempo, ele teria tido acesso a certamente todo o conhecimento que faz parte da humanidade, por meio das lâminas do tarô. Este livro escrito sem palavras, mas que por meio de cada um dos gestos, cada um dos atos, posições, situações, ângulos, nós podemos definir por meio das lâminas do tarô muita coisa. Já estamos na nossa quarta lâmina, vamos hoje para a quinta lâmina do projeto da História da Luz
nós vamos para o episódio de número 41, sendo 43 vídeos gravados. O primeiro vídeo, o episódio 0, onde nós temos a apresentação desta retomada, então, do projeto A História da Luz, que antigamente era transmitido pela Rádio Centenário, nas quintas-feiras à noite, no saudoso programa Conexão Mística, que era transmitido pela rádio e também diretamente pelo YouTube. Aqueles aí que quiserem procurar vão encontrar os episódios antigos lá, todos postados, numa outra roupagem, numa dinâmica bem diferente. Aqui nós buscamos, dentro da dinâmica do do it yourself, do faça você mesmo, naquela coisa bem punk mesmo, que nos remete ao nosso passado, né? Que é algo que eu acredito ser desnecessário. Grandes movimentações, grandes seguidores, mas grandes números, né? Nós estamos aqui querendo, sim, compartilhar o conhecimento ao qual nós tivemos acesso, né? Estamos aí há algumas décadas nesta caminhada iniciática, e nos cabe também compartilhar, como uma das premissas da permacultura é compartilhar o excedente. Isso é necessário. Então, inicialmente, nossa abertura, né, como é típico, partindo então para a nossa prece que antecede a abertura do episódio do dia, pedindo então ao grande Deus, ao Altíssimo, grande arquiteto do universo, a Yeshua, que é o Cristo, para nós o iniciado perfeito, as luzes de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, mais conhecido por Espírito Santo. Pedimos o auxílio do arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, pelo nome de Elohim Savaot, e a presença do sempre docílimo e amável, sempre conosco, Anauel. Pedimos que nossa palavra, nossa língua, esteja na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, então, episódio de hoje, vamos para o quinto arcano, relembrando inicialmente o arcano passado, que foi o Imperador. Vamos então relembrar o nosso querido Imperador. O Imperador, ele está nesta posição lateral, então quer dizer, ele está polarizado, ele está dentro da dualidade. Porta dois símbolos que nos trazem a nobreza, uma que seria a nobreza da espiritualidade, do poder, aonde demonstra que ele é honrado, ungido, iluminado pelo divino, sendo o cetro o maior símbolo da nobreza, que, aliás, é bem importante lembrar também que ele é uma arma de guerra, ele é uma massa, né? Depois o outro símbolo, né, eu já antecipei, o outro símbolo é o símbolo, ou seja, o cinto, aquele que cinge-o na altura dos rins. Prepara-te e cinge-te, está na Bíblia, né? Cingir-se é atar uma corda na altura dos rins, algo que era muito comum na antiguidade para prender o manto, que era a veste mais comum. Isso mostra poder temporal e poder atemporal. Outras questões que estão no imperador é a armadura, o elmo, que é um objeto de guerra, e o ato, ou seja, um pé no chão e o outro prestes a ser erguido. A fênix também, ou a águia branca, né, como alguns utilizam também dentro da alquimia, a águia branca, que também é a fênix, é um símbolo de nobreza, também mostra que ele está nos
mais elevados degraus da iniciação. Lembrando que a Fênix também, conforme já comentamos em alguns episódios passados, principalmente naqueles que tratamos de alquimia, ele apresenta para nós o mais elevado símbolo da alquimia. E o trono, um trono modesto, daquele que certamente não para muito tempo em casa, diferente daquele trono da imperatriz, que é mais volumoso e presente. Tá? Voltando a lembrar também, o imperador ele está ligado a... Opa, só um minuto aqui. O imperador está ligado à letra Dalet, que é a porta, o símbolo, né, do teto da casa, da parede da casa, a porta aberta, alguns outros, né, e eu penso assim também como o marco da porta e a porta aberta. Se a gente for para desenho de arquitetura, alguns aqui que conheçam desenho de arquitetura vão lembrar que falta só o semicírculo mostrando o arrasto da porta, né? Mas podemos muito bem pensar aqui também no teto, na parede e a porta aberta. É uma letra dupla que nos apresenta a dualidade da fertilidade e da infertilidade, ou seja, aquilo que o imperador tem como autoridade, essa autoridade ela pode ser tanto fértil quanto infértil. Provavelmente a gente pode voltar aqui a esse símbolo, né, da fertilidade ou da infertilidade do seu ato, lembrando que nós falamos no episódio de tudo aquilo que recebe uma existência, algumas ações, por exemplo, uma batalha, uma guerra ganha, certamente já vem dos mundos da hierarquia, das hierarquias superiores, essa batalha ganha. E também, se ela não for ganha, ela pode ser ganha aqui por meio do livre arbítrio. São símbolos bem profundos, arquetípicos, lembrando a todos, né? Quando a gente fala de arquétipo, nós falamos do arquétipo do herói, do arquétipo da heroína, falamos do grande sábio, da grande mãe, e também falamos do próprio arquétipo do vilão. Né? Então são arquétipos que estão dentro do tarot. Relembrando, o shekel, ou seja, o caminho é este que está entre Horma e Rized, que está com a letra Dalet. Letra Dalet. Então, apresenta para nós o caminho que está entre Horma e Rized, entre a sabedoria e a justiça. Entre a sabedoria e a justiça, podemos então dizer que há a autoridade. Lembrando a todos que esse esquema é muito variável, tem várias escolas, várias mudanças. Lá para os episódios finais, talvez a gente possa partir para um outro esquema dos caminhos, que eu considero também, digamos que eu fiquei em dúvida em qual esquema dos caminhos utilizar, porque existe um outro também que é muito coerente, mas a princípio eu busco usar esse aqui, pois é um autor que é muito confiável. Bem, avançando então, nós vamos hoje para Le Pape, ou seja, o Papa. O Papa, ele está aqui numa imagem frontal, apresenta-se sentado em um trono imperceptível. Nós podemos perceber que este trono aparece com pequenos detalhes aqui atrás, onde poderíamos talvez nem dizer que aparece. Ao seu fundo, duas colunas, vamos lembrar, né, que estamos tratando aqui de Jachin e Boaz, as duas colunas do templo, onde vão nos lembrar das polaridades, das energias, do equilíbrio
todo presente dentro da dualidade. Nós vamos, junto com os episódios, sempre tratar da letra hebraica que se apresenta para nós, né? Algo que é importante lembrar aqui, a letra Dalet, essa é uma que é apresentada para nós. E aqui nós podemos perceber a letra Re representada dessa forma. Falta técnica para o lembrando que a letra Re, ela se parece muito com diversas letras, a letra Re, a letra Het e a letra Tav, todas elas se parecem. A diferença do Re para o Het, por exemplo, é que aqui em cima tem esse vazio, não toca, tá? Mas é algo que podemos observar dessa forma a letra aqui apresentada. Já estou dando spoiler, né? Mas paciência, o Rafael é assim mesmo. Então, voltando ao início. A imagem frontal do Papa nos apresenta ele sentado em um trono imperceptível e ao seu fundo as duas colunas marcam presença. À sua frente, podemos dizer que são duas pessoas perceptíveis, alguns outros consideram aqui como o braço de uma terceira pessoa. Tá? Aqui fica também a critério de cada um. Podemos interpretar a princípio duas pessoas. Duas delas visíveis, e se fosse uma terceira pessoa, seria uma pessoa imperceptível, né? Uma com a mão direita abaixada e a outra com a mão erguida. O Papa porta com sua mão esquerda, lembrando, percebam, ele está utilizando luvas, o seu cajado, que é encimado pela cruz papal, e porta sobre a sua cabeça a tiara papal. O nome da coroa papal é tiara papal. Eu sei que alguns vão lembrar como tiara algum outro objeto, mas o nome deste objeto aqui é tiara papal. Está coberto pelo manto e com a mão direita faz o muito bem reconhecido sinal sacerdotal. Bem, o Papa, ou o sumo sacerdote, brinda-nos aqui com um símbolo máximo, o foco dos desejos de todas as orações conhecidas e talvez também das desconhecidas. A bênção. A palavra-chave deste arcano é a bênção. Episódio anterior, falamos da palavra-chave do imperador, a autoridade. Anteriormente, já falamos da magia, da ciência e da vontade. A vontade ligada ao mago. Depois, nós partimos, né, para a sacerdotisa com a ciência, o conhecimento. A papisa, la papesse, com a magia. E agora, aqui com o imperador, a autoridade. E no episódio de hoje fica muito presente a bênção. Cada uma dessas palavras-chave vai auxiliar vocês na sua caminhada. Tá? Nós, lá no nosso grupo de debate, lá no Telegram, a cada semana postamos, então, cada um desses arquivos que nós estamos utilizando com vocês. Postamos também o arquivo do verso das lâminas, aonde, se desejarem, podem ir imprimindo o seu tarô. Os tarôs, algumas vezes, eles têm alguns custos exagerados, mas cada um de vocês pode utilizar-se desses arquivos da melhor forma, como quiserem, imprimir aí, depois imprime o verso. Qualquer coisa, espera terminar aí os nossos episódios. Toda semana eu vou postando uma das lâminas lá no grupo, aí vão fazendo o arquivo de vocês. Tá? Bem, o Papa ou o sumo sacerdote, também esse termo
pode ser aplicado, lembrando que todos esses arquétipos eles foram desenhados antes do século XVI, tá? E por que eu trago isso? Antes do século XVI, quando nós tínhamos Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, tanto a figura do Papa quanto do Patriarca eram muito presentes. Claro que não no imaginário popular, porque estamos falando de épocas as quais nem imaginamos como foi, mas jogando o nosso olhar para esse passado longínquo, nem tanto, mas longínquo, nós não tínhamos a presença das igrejas protestantes. As igrejas protestantes, elas já, em muitas delas, não existe mais a linhagem sacerdotal. É óbvio que falamos de igrejas anglicana, luterana, que mantêm as suas linhagens sacerdotais, tá? Mas algumas outras, principalmente com os acontecimentos vindos do pentecostalismo, neopentecostalismo, os movimentos evangélicos, as linhagens sacerdotais já são interrompidas. Então nós não temos mais uma figura de patriarca dentro dessas igrejas. Vocês verão no tarô, por exemplo, a papisa e o papa como símbolos que vão remeter a um certo catolicismo, tá? E isso é bem presente dentro da tradição iniciática. Entrar nesse contexto também pede algum tempo da nossa parte, então acredito que seria também chover no molhado nessa altura. Tá? Podemos em algum momento trabalhar melhor o assunto religião, né, dentro da nossa temática religiosa. Mas de momento eu faço esse rápido adendo para explicar para cada um de vocês por que está ali um Papa, né? Bem, o fruto máximo, o foco dos desejos, das preces conhecidas e desconhecidas sempre será a bênção. Mesmo de uma pessoa mais velha, dos nossos pais, dos nossos progenitores, dos nossos exemplos de vida, uma bênção deles é sempre uma bênção deles. Vejamos, a bênção pode ser considerada o auge do contato estabelecido entre o divino e a natureza dos seres, pois representa que os céus ouviram nossas preces, e o intermediário que nos transmite ela, a benção, a faz de forma pura e desinteressada. Pode-se dizer que este intermediário é representado pela figura papal por conveniência, pois tratando-se do caminho da autoiniciação e pensando também num veículo divino que habite, que exista entre as hierarquias do mundo, não é nada ou ninguém menos do que o sopro do santo, Ruach HaKadosh, o veículo divino, também conhecido por Espírito Santo. Tivemos, então, ali no início, a nossa observação objetiva da lâmina, que é isso que a gente faz quando estuda arte, de certa forma estamos estudando, né? Se algum de vocês aqui já passou por uma cadeira ou estudou uma disciplina de história da arte, vocês vão perceber muito bem que nós temos leitura objetiva e subjetiva do objeto. Então, tivemos a leitura objetiva no início e agora a leitura subjetiva. Na leitura subjetiva, nós podemos perceber que o sinal sacerdotal transmite a bênção. Seu manto e a presença das colunas demonstram que a tradição que ele representa é sólida, pois está, obviamente, sentado na cátedra dos santos. Os acólitos que à sua frente se apresentam significam que a tradição é perpetuada e repassada aos merecedores. Sua tiara é visivelmente pesada, e a cruz tríplice que é portada de forma mais que sagrada, pois é tocada com luvas, apresentam que este que passa a bênção ao seu próximo conhece o peso da responsabilidade do ato e da posição a qual encontra-se. Bem, essas subjetividades, eu espero que fique muito clara para cada um de vocês que o sinal da bênção
é ancorado por todo um sistema hierárquico aqui, mas nós não estamos falando nesse sistema hierárquico de uma pessoa que exista em carne e osso. Não estamos falando do novo Papa Leão, tá? De forma alguma. Desejamos para ele muito sucesso na sua empreitada, sabendo que será, de certa forma, caótica. Mas porque ele vai precisar, ele que seja um leão para lidar com as suas dificuldades. Mas este Papa, este patriarca, ele representa um arquétipo. Ele não é uma pessoa propriamente dita. Assim como nenhum daqueles que estão representados nos arcanos são pessoas propriamente ditas. Eles são, sim, figuras psicológicas, ícones mitológicos, seres supra-humanos, quase divinos. Tá? Não, claro, não vamos endeusar as lâminas do tarô, não é isso. As lâminas são profanas e quem as consagra é o iniciado quando as tem como referência para o seu caminho. Mas quem está aqui, para nós, neste momento, é o veículo entre o divino e a humanidade. Lembrando que no caminho iniciático, no caminho da autorrealização, nós buscamos suplantar qualquer intermediário entre o humano e o divino. Obviamente aparecerão intermediários que nós vamos chamar de irmãos mais velhos da caminhada, mas eles têm o seu papel. Eles podem muito bem ser o intercessor entre nós e o sopro, entre nós e o divino, serem aqueles que ancoram para nós o Espírito Santo. Mas lembrando que são seres humanos, passíveis de corrupção, falíveis, assim como qualquer ser humano. Letra sagrada que nós vamos apresentar é a letra Ré. A letra Ré, ela então é a quinta letra sagrada. Voltando ali, nós temos então o simbolismo da letra, né, neste ponto aqui. Lembrando que é a letra Ré e não a letra Ret. Podemos ver aqui. Imaginemos que é isso, então, a letra Ré apresentada. Lembrando também, não existe nenhum estudo sério ou convicto que seja plenamente consciencioso na posição ou apresentação das letras hebraicas dentro dos arcanos. É a visão de cada iniciado. Tem muita subjetividade aqui, assim como eu comentei antes sobre os caminhos. Por exemplo, os caminhos que nós temos aqui, estas ligações das letras hebraicas dentro do esquema da árvore da vida variam de autor para autor, de iniciado para iniciado, de escola para escola. Tá? Mas algo que é, sim, consciencioso, que é uma regra para todos, é Ré, letra simples. É a primeira das letras simples que se apresenta aqui para nós. Tivemos lá no início Aleph, letra mãe. Ela, Aleph, Mem e Shin, são as letras mães, representam os elementos primordiais, em número de 3. Tivemos Beit, Gimel e Dalet, 3 letras duplas. Elas nos apresentam dualidade, elas estão ligadas aos planetas, estão ligadas ao equilíbrio que há entre as colunas, suave e duro, macio e pesado. E o Ré, ele já apresenta para nós aqui a primeira letra zodiacal. O que ela seria uma letra zodiacal? Ela representa para nós um conteúdo que estará ligado ao zodíaco para nós. Então também estará ligado a uma noção planetária. Não representa um planeta, mas está ligado a uma casa planetária e também a uma tribo de Israel. Tá? Isso em algum momento a gente pode fazer um episódio aí, um episódio sobre as letras, sem problema nenhum. Podemos fazer
3 episódios falando sobre letras simples, letras duplas e letras mães, né? Mas não é este momento. Bem, Re, então, apresenta-se como a 5ª letra do alfabeto hebraico. E como eu falei antes, e aqui ela se apresenta, então, após uma letra mãe, que é Aleph, 3 letras duplas, que são Bet, Dalet e Gimel. Re surge para nós apresentando as letras simples. As letras mães, voltando a lembrar, estão ligadas aos elementos primordiais. Terra primordial, ar primordial, fogo primordial, água primordial. Tem uma delas que a gente pode até dizer que está ligada ao elemento terra primordial, mas deixamos isso para outro momento, que seria a letra Tav. As duplas apresentam a dualidade, e as simples, os dons, as tribos de Israel, o zodíaco, e assim, consequentemente, também a elementos. Nós teremos, assim como elemento, os signos zodiacais têm elementos, ou seja, fogo, terra, água e ar, as letras também estarão ligadas a isso. Re representa o dom da fala e está ligada no zodíaco ao signo de Áries. E o seu desenho é a representação da janela. Tá? Então vejamos aqui o teto da casa, parede fechada da casa, parede da casa com a abertura aonde tem a janela. Tá? Lembrando lá que nós falamos anteriormente também, né, sobre o teto da casa, a parede da casa e a porta aberta aqui é a janela. Então essa abertura é a janela. Lembrando que isso é sentido hieroglífico, que envolve desenho e símbolo, que querem representar então uma ideia, uma informação muito mais ampla. Ninguém melhor do que aquele que possui o dom da fala para lhe comunicar uma bênção, não é? A bênção de Ariano, aí cada um vai pensar como desejar. O seu elemento, então, é o elemento fogo. Eliphas Levi, Alphonse Louis Constant, Eliphas Levi Zahed, na introdução do seu dogma e ritual, nos diz: a letra Re não pode ser surpreendida pelo infortúnio, nem atormentado pelos desastres, muito menos vencido pelos inimigos. Então, essa é a bênção. Vejamos algo primorosamente sagrado, que nada praticamente pode contra ele. O ariano também, em certo momento, acha isso, né? Conhece alguém com maior autoestima do que um ariano? Claro, temos vários, né? Mas aqui é momento para ser engraçadinho. Bem, o Papa, ele então está ligado à letra Re, a bênção, e o caminho que ele vai nos apresentar é o caminho que se dá entre Rized, vamos aqui ativar o meu destaque, Rized e Gevurah, entre a justiça e a lei. Então, entre a justiça e a lei, temos a bênção, o Papa. Aqui neste esquema de shekel, né? Shekel quer dizer caminho, acesso, que são estes daqui. Volto a lembrar, esse é um dos esquemas que eu estudei boa parte do meu tempo, que eu acho que ele é mais ligado a uma pessoa com muita neutralidade dentro do caminho cabalístico. Algumas outras árvores de caminhos, elas normalmente são tendenciosas, geradoras de egrégora, alteradoras da ordem das lâminas, e nesse ponto eu acredito que pede muita compreensão da parte daquele que faz esse trabalho, inverter a ordem de algo que é reconhecido como tradicional
né, reconhecido dentro de uma tradição. Bem, espero não ter me alongado muito. Meu intuito é transformar esses episódios em episódios mais curtinhos. Hoje eu acredito que eu me excedi um pouco, mas acredito que a bênção, ela é realmente aquilo que cada um de nós aguarda como fruto de suas preces, de seus pedidos. A bênção é aquilo que nós desejamos abençoando o nosso caminho. Perdoem a redundância, mas é isso que a gente aguarda da bênção: uma luz nos nossos caminhos, uma autorização, algo que nos torna mais leves e convictos. Vamos, então, encerrando o nosso episódio de hoje por aqui. Agradeço a cada um, tenho agradecimentos especiais aos nossos incentivadores, principalmente aqui a todos vocês que nos acompanham, todos aqueles que nos seguem nas nossas diversas plataformas. Não sei se hoje ainda eu consigo upar esse episódio no YouTube, farei o possível, mas pelo menos ele já foi transmitido. Depois nós tivemos problemas na transmissão. Eu percebi numa altura que o meu microfone estava descarregado e eu acredito que eu fiquei ali uns 15 minutos ou mais falando no vazio. Bem, incentivadores então, ao nosso querido irmão de caminhada Júlio Tosi Boles. Ele nos auxiliou aí com algum equipamento para as nossas transmissões, juntamente ali com o seu escritório Artax Vis. Sigam ele, busquem ele, depois eu coloco na legenda do vídeo. Artax Vis ou Artax Vídeos Studio é um escritório de arquitetura especializado em maquetes eletrônicas. É um irmão muito dedicado na caminhada, um artista, podemos dizer isso, um belo arquiteto e que faz obras de arte impecáveis com as suas maquetes eletrônicas, algo que nos dias de hoje a gente sabe muito bem o quão é importante dentro da área da arquitetura. Ao nosso irmão mais velho e mestre, Nelson Real Júnior, no Instagram ele não é nem um pouco ativo, ele tem lá o seu perfil, se eu não me engano é Real Júnior Fotos, onde era para ele postar as fotos que ele faz como bom canceriano, mas acredito que ele esqueceu a senha. Tá? Ele também não é muito dado a isso, mas no YouTube vocês o encontram no @real-ecc, Real Escola de Cabala Cristã. Sigam, tá? Tanto o nosso irmão Júlio ali no Artax Vis, no estúdio dele, no escritório dele, e o nosso irmão Nelson. Acompanhem seus vídeos, são importantíssimos. Nós até temos aqui em arquivo um dos vídeos dele que foi transmitido na época do nosso programa Conexão Mística. Em algum momento aí eu vou upar esse vídeo lá para o YouTube, porque é um registro bem especial. Um irmão nosso de caminhada que permite a utilização dos arquivos aí das letras sagradas. Isso faz parte de material interno da escola e ele nos autorizou na utilização desses documentos. E aos nossos, não posso esquecer nunca dos nossos irmãos da Societas Incógnita, que nos auxiliam sempre com seu apoio metafísico, sempre sua presença anotada. Esses nossos irmãos silenciosos que não estão em lugar nenhum, são os ditos hashtags. Até tem alguma coisa, mas que não é mais veículo de contato. Agradeço a cada um de vocês, aqueles que estiveram, que nos acompanharam aqui na transmissão no Instagram. Depois esse vídeo será upado lá no YouTube, por isso que eu busco não interagir. Faremos aí um episódio daqui a alguns dias com algumas perguntas e respostas, talvez com interação de todos vocês, com participações. Eu acho que vai ser muito interessante, levantando sempre as nossas questões iniciáticas. E agradeço também aos meus queridos alunos que sempre estão aí me apoiando na caminhada. Estes episódios sobre o tarô são um material que estavam escrito há algum tempo.
e foi graças ao incentivo, principalmente de alguns alunos, que disseram: professor, publica isso aí para nós, né? E agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. Fiquemos todos